Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 1. Essa disciplina faz parte da grade curricular do primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos FATEC Pindamonhangaba, tá ok? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Christian e eu vou discutir mais um tópico relacionado à nossa disciplina de Física 1, Mecânica Clássica, tá ok? O tema de hoje é mais descontraído, é mais sossegado. O tema de hoje é resolução de exercícios. Então nós vamos aplicar todo o conhecimento que nós vimos até agora. Qual o conhecimento que nós vimos até agora? Grandezas físicas fundamentais, grandezas físicas derivadas. As relações de conversão das grandezas físicas fundamentais. Grandezas físicas, as principais que a gente viu para o curso de Mecânica Clássica, que é grandeza relacionada a comprimento, massa e tempo. E os fatores de conversão de massa, de tempo e de comprimento, tá ok? Então a gente viu uma série, fizemos já até exercícios relacionados às conversões, né, de unidades, utilizando os fatores de conversão para comprimento, para massa e para tempo. Grandezas fundamentais. A gente discutiu um pouco sobre os instrumentos de medida também, para comprimento, massa e tempo. Okay? Fizemos aí uma pequena revisão a respeito. E depois fomos para as grandezas fundamentais, as grandezas físicas derivadas. Não é grandezas físicas fundamentais não, mas as grandezas físicas derivadas. E esse exercício 7, exercício 8, exercício 9, exercício 10 e assim vai, ele discute justamente, né, a conversão de unidades para as grandezas derivadas. E o Christian vai começar a atacar esses exercícios usando, né, somente, primeiro, a conversão de unidades. O exercício 7, somente a conversão de unidades ou os fatores de conversão para grandezas fundamentais. Eu vou te mostrar por quê. E depois também eu vou usar uma técnica chamada regra da cadeia, está na página 3 do Halliday, junto com os prefixos, né, que a gente vai ter que agora utilizar todos os conceitos. Grandezas físicas fundamentais, grandezas físicas derivadas, a gente já falou em prefixo, em quilo, mega, giga, micro, nano, pico, a gente já falou da equivalência, né, de uma escala em potência de 10, expoente positivo ou negativo, múltiplos de 3, e que você faz essa associação com uma tabela, né, com nomes, né, que relaciona aquela grandeza, aquela potência de 10, tá ok? O quilo, 10 ao cubo. O milímetro, mili, 10 a menos 3. Então toda vez que você conseguir escrever o número na potência de 10, sempre usando a regrinha, os expoentes múltiplos de 3, você consegue associar a um prefixo numa tabela relacionada, tá ok? Beleza. E aqui, esse exercício, ele fala o seguinte, vamos aqui discutir. No exercício número 7, ele fala o seguinte para nós. Um atleta percorre 1 milha terrestre em 5 minutos. 1 milha terrestre em 5 minutos. Então ele me deu a unidade de comprimento e unidade de tempo. 1 milha, unidade de comprimento. Minutos, 5 minutos, unidade de tempo. Sabendo-se que 1 milha terrestre equivale a 1.609 metros, aí ele me deu a relação de conversão aqui. Então ele fala o seguinte, que um atleta, já vou buscar as informações. Um atleta, ele percorre uma distância, né? Então, um atleta percorre uma distância de 1 milha. 1 milha em 5 segundos. Numa variação de tempo, uma variação de tempo em 5 minutos, desculpa, 5 minutos. 1 milha, que eu vou escrever só mi, né? 1 milha em 5 minutos, tá ok? Um atleta. Aí ele fala para você o seguinte, 1 milha terrestre equivale a 1.609 metros, ele pede para você calcular a velocidade média escalar, né? Ou a velocidade escalar média desse atleta. Ele pede para você calcular a velocidade média. A velocidade média.
velocidade média. Ele não pede para você calcular milhas em outra unidade de medida, ele não pede para você calcular 5 minutos em outra unidade de medida. Não, ele não pede. Ele pede para você calcular a velocidade média. Velocidade, como eu falei na aula passada, volta aqui comigo. Velocidade é a variação da posição em relação ao tempo. Deslocamento, mudança de posição, deslocamento, mudança de posição. O quanto que foi percorrido, dividido pelo tempo. Isso daqui é uma grandeza física derivada. Uma grandeza física derivada. Força, massa vezes aceleração. É uma grandeza física derivada também. Energia cinética. mv ao quadrado dividido por 2. É uma grandeza física derivada. Energia potencial gravitacional. mgh. É uma grandeza física derivada. Trabalho. Força vezes deslocamento. Deslocamento ou ΔS, né? Que é uma grandeza física derivada. Pressão. Força dividido por área, que é uma grandeza física derivada. Então, o que é uma grandeza física derivada? É quando você precisa de associar grandezas físicas fundamentais. Massa é uma grandeza física fundamental. Quilograma, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então eu preciso do unidade de comprimento, unidade de tempo. Aqui, deslocamento, unidade de comprimento, unidade de tempo. Então eu tenho uma grandeza fundamental dividido por outra grandeza fundamental, que me dá metros por segundo, que me dá quilômetros por hora. Aqui vai dar outras unidades de medida. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado. Velocidade a gente está vendo aqui, que é deslocamento, que é unidade de comprimento por tempo quadrado. Massa, o G da gravidade, que é a aceleração da gravidade, que é a aceleração. Metros por segundo ao quadrado, ou comprimento por tempo ao quadrado, vezes comprimento. Força Newton, ou massa vezes aceleração, vezes o deslocamento. Olha só, força, massa vezes aceleração, dividido por área. E um outro elemento que vai aparecer aí também nas nossas listas agora é o conceito de densidade, que é a massa dividido por volume. Massa dividido por volume. Unidade de massa, volume, que é comprimento ao cubo. Eu posso utilizar, se eu tenho uma medida de comprimento de largura, comprimento e altura, largura, comprimento e altura, eu posso calcular o volume geométrico daquele objeto para eu calcular a densidade do líquido, material fluido, não precisa nem ser material fluido, né? O material sólido, líquido e gasoso. Todos eles têm a sua densidade. Então, olha só, essas formulinhas aqui, aos pouquinhos, essas formulinhas nós vamos começar a utilizar com vocês, essas formulinhas aqui. Nós vamos começar a utilizar com vocês. Nós vamos ver o conceito de velocidade com detalhes, nós vamos ver o conceito de aceleração com detalhes, que é a variação da velocidade em relação ao tempo, nós vamos ver com detalhes. Mas agora a preocupação são as grandezas físicas derivadas, tá ok? Então nós vamos depois discutir as equações de movimento, as leis de Newton, depois nós vamos discutir trabalho e energia, ok? Então nós vamos discutir todos esses elementos com vocês. Mas aos pouquinhos o Christian já vai mostrando para vocês as equações, para vocês se acostumando com ela, para não ser um choque, né? Porque se você leva um choque, pode traumatizar. Então, o curso de física com o Christian não é traumatizante. Nós vamos devagar, nós vamos de leve, nós vamos, sempre tendo jogo de cintura, foco e jogo de cintura, sempre eternamente, tá ok? Então ele pede, eu já vou retomar um conceito de velocidade. Aqui a nossa preocupação não é discutir movimento uniforme, uniformemente variável, nada disso. O nosso objetivo aqui
é discutir as grandezas físicas e numa aplicação. Então eu vou pegar aquela equaçãozinha da velocidade que estava aqui em cima, aquela equação de velocidade que estava aqui em cima, lembra aquela equaçãozinha? Que era a variação da posição em relação ao tempo. Eu vou colocar a equaçãozinha aqui, ó. Variação da velocidade. Velocidade é a variação da posição em relação ao tempo. E vamos guardar essa equaçãozinha aqui pra gente, tá bom? Guarda essa equaçãozinha aqui pra gente, beleza? Então, guarda essa informação aqui, beleza? Bom, Christian, eu tenho o valor em milhas e eu sei que a distância percorrida, né, por esse atleta é de 1 milha. E sei também que o tempo gasto é de 5 minutos. Então eu tenho o deslocamento, eu posso escrever aqui, ó. Eu tenho o deslocamento, eu tenho o deslocamento, ΔS, e tenho a variação do tempo. Tem ou não tem? Tem, lógico que eu tenho. Beleza. Você tem deslocamento, tem a variação do tempo, calcula a velocidade? Calculo. Mas você tem que ver o seguinte, qual é a velocidade escalar média desse atleta em perguntas? As perguntinhas que não quer calar. Você tem que me dar a velocidade desse atleta em letra A, milhas terrestres. Então, olha só, ele quer a velocidade em letra A, velocidade em milhas terrestres por hora. Letra B, ele quer que você dê a velocidade em quilômetros por hora. E a letra C, ele quer que você dê a velocidade em metros. A velocidade em metros por segundo. Então ele quer que você responda 3 questões fundamentais aqui. Ele me deu o deslocamento, ele me deu o tempo. Ele pede a velocidade média, deslocamento por tempo. Só que ele quer já a resposta em milhas por hora, em quilômetros por hora. E ele quer em metros por segundo. Então ele quer a velocidade em milhas por hora, ele quer a velocidade em quilômetros por hora e ele quer a velocidade em metros por segundo. Se você pegar a equação deslocamento por tempo, milhas, 1 milha, dividido por 5 minutos, você vai ter a resposta como unidade de medida, milha por minuto. Você não tem milhas por hora. Então, para você dar continuidade ao exercício, você tem que tomar cuidado. Como é que o Christian resolve esse exercício? Eu converto primeiro na unidade desejada, na unidade final. Depois é só fazer um número dividido pelo outro. Eu não sei ainda a regrinha da cadeia. Eu vou usar a regra da cadeia no exercício 8 e no exercício 9. Porque ele já me dá. O exercício 9 ele fala a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Aí ele pede para você expressar esse valor que já está definido. Não tem o comprimento e não tem o tempo. Ele já me dá a velocidade. E aí esse valor que você tem que converter nos valores que ele pede, em milímetros por pico segundos. Eu tenho 340 metros por segundo, ele quer milímetros por pico segundos. É um valor que eu já obtenho, já tenho, né? Agora esse daqui não, nesse caso aqui ele me dá o comprimento, me dá o tempo. Então eu posso manipular esses valores antes de calcular a velocidade. Se eu manipular antes, são grandezas fundamentais. Milhas, eu trato ela como uma grandeza fundamental. Tempo, eu trato ela como uma grandeza fundamental. Primeiro eu faço as conversões, depois eu faço as divisões. Faço a conversão, depois eu faço as divisões. Faço a conversão, depois eu faço as divisões. Tá ok? No exercício 9, ele pede, expresse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, em pés por microsegundo. Aqui não tem outro jeito, eu tenho que usar a regra da cadeia. Eu não tenho como trabalhar essa unidade de velocidade, quilômetros por segundo, como uma grandeza física fundamental, uma grandeza física derivada. Então tem que tomar muito cuidado. Mas nesse caso aqui, ó, na letra A, ele pede a velocidade em milhas por hora.
milhas por hora. Aí eu analiso, o que eu tenho? Eu tenho o deslocamento, que é o ΔS, o deslocamento, que é o meu ΔS, de 1 milha. Como ele quer a velocidade em milhas por hora, eu vou manter o deslocamento em milhas. E o tempo? 5 minutos. Mas ele não quer minuto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso converter esse elemento aqui. Ó. Eu preciso converter esse elemento em horas. Porque eu já tenho 1 milha. E se eu tiver o tempo em horas, eu vou fazer o cálculo da velocidade. Velocidade média, porque aqui tem o média, é deslocamento por tempo. O deslocamento já tem milhas. 1 milha. Foi a trajetória, né? Foi o caminho percorrido. Só que em 5 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter esse cara em horas. Então, a única coisa que você vai fazer é isso, Cris. Exatamente, my friend. Exatamente. Então, eu sei que... Então, usando as regras de conversão, os fatores de conversão para grandeza física fundamental. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. 5 minutos. 5 minutes. X. Faço a regrinha de 3 simples. Ou eu faço a multiplicação na diagonal. Faço a multiplicação na diagonal. Sempre começando pela incógnita. Então eu tenho que x vezes 60 minutos igual a 1 hora vezes 5 minutos. Legal. O que eu faço agora? Nada. Eu não posso multiplicar a hora por minuto. Não posso. A única coisa que eu posso fazer é pegar esses 60 minutos que está multiplicando e passar dividindo. E aí eu vou obter o seguinte, que o x é igual a 1 hora vezes 5 minutos. 1 hora vezes 5 minutos. 1 hora vezes 5 minutos dividido por 60 minutos. E daí, Christian? Lembra que nós já discutimos a simplificação de unidades aqui? Como não é 0 dividido por 0, é minuto dividido por minuto. E um é 60 e o outro é 5, não é 0. Então eu posso dividir tranquilamente. Vai dar 1 aqui. Então o meu x vai dar quanto? Faz a continha. 5 dividido por 60. 5 dividido por 60. Que deu 8,3333 e mais 3, assim, dízima periódica, vezes 10 a menos 2. Qual a unidade de medida aqui? Horas. Por isso que deu um valor muito pequeno. Porque você está convertendo 5 minutos em horas. Você está convertendo uma escala pequena numa escala grande. Então vai dar um valor muito pequeno. Menos 2 horas. Ah, então eu estou começando a brincar. Eu estou começando a perceber o que você está falando, Cristian. Eu estou começando a entender o que você está falando. Pô, legal, né? Então, muito cuidado. Eu já tenho, analisa o seu problema. Quais são os elementos que ele me dá? Ele me dá o comprimento e me dá o tempo. Legal. Mas só que ele faz uma especificação. Ele pede para a gente calcular a velocidade. Legal. Mas o elemento de resposta, a unidade de medida de resposta de velocidade em milhas por hora. Se eu analisar os elementos que eu tenho, o comprimento já está em milha. Beleza, então não mexo. Mas o meu tempo em minutos. E ele quer milhas por hora. Então você tem que trabalhar minutos. Minutos convertendo em horas. Então 5 minutos tem 8,3333 vezes 10 a menos 2. Eu aqui não arredondo. Aqui eu não uso regrinha de arredondamento, notação científica, nada. Por quê? Porque esse valor aqui ele só foi convertido para me dar uma resposta final lá na frente. Então agora eu vou calcular o valor da velocidade, que é igual velocidade, que é deslocamento em função do tempo. Se é deslocamento em função do tempo, eu vou pegar aqui o meu deslocamento, 1 milha, inclusive eu posso, tudo bem, 1 milha
dividido pelo tempo. Esse que eu calculei em horas. 8,3333. Olha lá, a quantidade de 3 não importa. Coloque mais de 3. 3 casas decimais depois da vírgula. Menos 2 horas. Olha só, sem saber o resultado, mas a minha resposta, confere a unidade de medida. Milhas por hora. Milhas por hora, que é o que ele está pedindo. Então, o exercício está coerente? O exercício está coerente. Então, eu vou fazer 1 dividido por 8,3333 expoente menos 2. E vai me dar 12. A velocidade, então, deu 12,0000000 12 milhas por hora. Fenomenal! Fenomenal esse exercício. Fenomenal. Olha lá, era isso que ele queria. Eu tenho um atleta que percorre 1 milha em 5 minutos. 1 milha em 5 minutos. Eu quero calcular a velocidade média desse atleta nesse percurso, nesse tempo. Velocidade é deslocamento por tempo. Só que com uma pequena restrição, ou uma pequena um apontamento. Dê a sua resposta em milhas por hora. Se eu quero a resposta em milhas por hora, eu preciso de verificar as unidades de medida que eu tenho. Para calcular a letra A, então eu vou analisar as unidades de medida que eu tenho. Eu tenho deslocamento, 1 milha, está em milha, beleza. O tempo em minutos, preciso converter em horas. Então eu peguei, usando essa relação de conversão, que 1 hora tem 60 minutos, eu fiz a conversão de 5 minutos em X, que eu vou saber a quantidade de horas. Então eu tenho o deslocamento em milhas e o tempo em horas. Faço milhas dividido por hora, deu 12 milhas por hora. Essa é a resposta da letra A. Legal ou não? Perfeito, né? Bacana, hein? Muito bacana, hein? E agora, Cris? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a letra B. Nós vamos fazer o mesmo procedimento? O mesmo procedimento. Analisa a unidade de comprimento. A unidade de comprimento que eu tenho é milha, não é quilômetro. Então eu tenho que tomar cuidado. Mas eu já tenho o minuto já convertido em horas. Então eu vou usar esse valor. Então eu só agora preciso converter milhas em quilômetros. Só que ele me deu a relação. Ele falou o seguinte, que 1 milha terrestre equivale a 1.609 metros. 1.609 metros. Que eu já posso também converter aquele cara, esse 1.609 metros em quilômetros, tá ok? Então, me acompanhe aqui. Então, a letra A já foi resolvida. Agora nós vamos partir para a letra B. Pô, Cristian, não apaga não, eu estou copiando. Calma aí, meu amigo, é vídeo. Você pode tranquilamente assistir o vídeo novamente. Então, muita calma nessa hora. Segue o fluxo. E o seguir o fluxo aqui agora é com a caneta preta. O meu tempo aqui. O meu tempo, letra B. Deixa eu só, antes de apagar ali, ele fala para mim calcular a velocidade em quilômetros por hora, tá ok? Quilômetros por hora. Então, eu vou escrever aqui, quilômetros por hora. Mas eu sei que o tempo, eu já tenho ali, em horas, 8,3333 vezes 10 a menos 2 horas. E o deslocamento? O deslocamento, meu amigo, o deslocamento é 1 milha. 1 milha. Só que ele quer a resposta milha por hora? Não, milha por hora é o primeiro exercício. Ele quer quilômetros por hora. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso converter milhas em quilômetros. Preciso converter milhas em quilômetros. E como é que eu vou fazer isso? Ele me fala o seguinte, que 1 milha equivale a 1.609 metros.
Se eu andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, o expoente fica positivo. Vai ficar 10 ao cubo. Vai ficar assim, ó. Eu vou escrever. Eu vou te mostrar o que eu estou falando. 1 milha equivale a 1.609 metros. Que equivale, eu vou andar com a vírgula 3 casas aqui. 1,609 vezes 10 ao cubo metros. E esse 10 ao cubo metros, lembra da tabelinha de prefixos que nós já vimos anteriormente? Esse 10 ao cubo é o quilo. Quilômetro. Então, confere aqui comigo. Eu tenho uma relação direta daqui para cá. Ó, que legal. 1 milha equivale a 1,609 quilômetros. E o deslocamento dele foi 1 milha. Acabamos de converter o valor. Sem precisar fazer continha nenhuma. Sem precisar de nenhum estresse. Nós já fizemos a conversão. Ele falou que o atleta ele deslocou 1 milha em 5 minutos. Nós já convertemos anteriormente. 5 minutos em horas. Aqui, ó, 5 minutos em horas. E acabamos de fazer a conversão de 1 milha em metros, que andando 3 casas para a esquerda virou quilômetro. Então eu já tenho o valor de comprimento em quilômetros e o valor do tempo em horas. Calcula a velocidade, meu amigo e minha amiga. Vamos lá? Velocidade, então, que é o deslocamento em função do tempo. Deslocamento em função do tempo. Aqui eu já vou apagar, porque agora eu não preciso mais desse elemento aqui. Não faz parte desse exercício, mas faz parte do exercício a letra A. Vamos substituir os valores? Vamos substituir valores. Deslocamento, 1 milha, 1.609 km. O tempo, 8,3333 vezes 10 ao cubo. 10 a menos 2, desculpa. 8,3333 vezes 10 a menos 2 horas. Então, a sua velocidade vai dar quanto? Esse V, você está percebendo que eu estou fazendo V minúsculo, hein? V maiúsculo. V maiúsculo. V minúsculo. Esse não é o V maiúsculo. É o V minúsculo grande, só isso. Ok? Então, V maiúsculo e V minúsculo. Olha a simbologia. V minúsculo, velocidade. V maiúsculo, potencial elétrico e volume, dependendo da situação que você está trabalhando. Muito cuidado aí, hein? Eu vou pegar no seu pé, com certeza, porque nós somos parceiros. Então, eu vou lembrar você o tempo todo, né? Toda essa visão, né, das grandezas físicas, da simbologia, tudo isso daí, tá bom? Então, 1,609 quilômetro dividido por 8,3333, expoente menos 2. Esse cara vai dar 19,38077 quilômetros por hora. O meu deu mais casas decimais depois da vírgula, mas quando chega aqui, agora a gente vai resolver, a gente vai dar o resultado final. O resultado final, sempre 2 casas decimais depois da vírgula arredondando a terceira. 2 casas decimais depois da vírgula arredondando a terceira. Se a terceira for maior ou igual a 5, você acrescenta um dígito na segunda casa. Então eu vou ter que acrescentar um dígito na segunda casa, porque o 8 é maior que 5. Então, ao invés de ser 30, vai ser 31. Então, a velocidade, então, como resultado final, da letra B em km por hora, é de 19,31 km por hora.
19,31 km por hora. Nós já fizemos o valor em milhas por hora, e agora nós temos o valor em quilômetros por hora, ok? Olha só que legal a nossa construção. Nós primeiro, na letra A, tivemos que ter cuidado somente com a hora, porque ele me deu em minutos, eu tenho que converter esse cara em horas, só isso. Milhas já estava em milhas. Na letra B, foi uma outra preocupação. A outra preocupação é que eu tenho só o valor em milhas do comprimento, eu não tenho em quilômetro. O meu tempo já estava em hora, que eu já tinha convertido na letra B, na letra A, desculpa, na letra A. Então eu fui atacar agora o comprimento em milhas. O comprimento em milhas, ele me deu a relação que é igual a 1.609 metros. Andei com a casa decimal 3 casas para a esquerda, expoente positivo. Virou quilômetro esse cara. Então, uma milha equivale a 1,609 quilômetros. Então, se a velocidade é calculada por essa equaçãozinha matemática, eu tenho que a velocidade é deslocamento por tempo. Então, 1.609 quilômetros dividido por 8,333 vezes 10 a menos 2 horas. Esse tempo eu já tinha convertido na letra A. O quilômetro eu converti aqui na letra B. Fiz as continhas, dei essa quantidade de casas decimais depois da vírgula. Com essas quantidades de casas decimais depois da vírgula, aí eu tenho que tomar cuidado com o meu resultado final. O meu resultado final vai ser 2 casas depois da vírgula, arredondando a terceira. Se a terceira casa for maior ou igual a 5, você tem que acrescentar um dígito. Se aqui fosse um número menor que 5, você não faria nada. Se aqui no lugar do 8 fosse 2, 19,302. Então, a minha resposta seria 19,30 apenas, tá ok? Eu não andei com a vírgula nem para a esquerda nem para a direita, fiquei quieto. A minha resposta foi aquela ali, tá ok, pessoal? Confere para mim, por favor, e analisa o processo, tá ok? Tá tudo bem? Tudo certinho? Agora é o seguinte. Fizemos a letra B e agora nós vamos encarar a letra C. Para encarar a letra C, eu preciso de novamente calcular a velocidade média metros por segundo. Só que metros por segundo é deslocamento por tempo. Analisa o que você tem. Eu já tenho que uma milha é 1.609 metros. Isso daí ele já me deu. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar agora essa hora e converter ela em segundos. Mas eu sei que aquela hora é esses 5 minutos. Esses 5 minutos ou esses 5 minutos? Eu converto em segundos, que é o que eu vou fazer. Meu tempo inicial é 5 minutos, que eu converti em horas para fazer tanto a letra A como a letra B. Agora, o que o Christian vai fazer? Pegar esses 5 minutos, converter em segundos para que eu possa obter o valor, né? O valor das unidades pedidas, metros por segundo, ok? Então eu vou apagar aqui a minha letra B. O Cristo apagou e agora eu estou anotando. Não, meu amigo, mas é um vídeo. Você não precisa se preocupar com isso. Você pode tranquilamente assistir novamente o vídeo que vai dar tudo certinho, tá bom? Beleza? E aí eu troco de caneta para você ver que eu troquei um momento do exercício, tá bom? Então a letra C, ele pede a sua velocidade agora em metros por segundo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso do meu deslocamento em metros. Ele falou que uma milha equivale, eu não escrevi, aqui é sinal de igual, aqui é de equivalência, a 1.609 metros. Legal. E o tempo? O meu tempo inicial é de 5 minutos. 5 minutes. 5 minutes. O que eu preciso fazer aqui? Converter esses minutos em segundos. Eu preciso converter esses minutos em segundos. Só isso. Christian, eu poderia pegar aquela hora e converter em segundos? Lógico que você poderia. Uma hora
Uma hora tem 3.600 segundos, você pode também ir por aquele caminho, tanto faz. Tem que dar o mesmo resultado, na letra A, na letra B e na letra C. É isso que eu preciso que você faça. Então, eu já tenho o valor do comprimento em metros, e agora eu preciso do valor do tempo em segundos. E eu sei qual é a relação de conversão que eu vou usar de minuto para segundo. Que 1 minuto equivale a 60 segundos. E que 5 minutos x. Regrinha de 3 simples. É uma grandeza física fundamental, regrinha de 3 simples nela. Faça a multiplicação sempre com a letra, com a incógnita, 1 minuto vezes x, que é igual a 5 minutos vezes 60 segundos. Tá ok? Esse minuto, ele não vai passar dividindo? Vai. Então vai ter simplificação? Vai. Esse depois vai ficar 1 dividido lá em cima, lá embaixo? Vai. Então você pode adiantar? Posso. Eu posso fazer isso aqui, simplificar? Já posso. Porque eu tenho os dois elementos, do primeiro e do segundo membro. Esse cara eu sei que vai passar dividindo. Então vai simplificar? Eu já simplifico agora. Eu posso fazer 5 vezes 60? Posso. Dividido por 1? Posso. Então o x vai dar quanto? Pô, Cris, então você já começou a otimizar o processo. Exatamente. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo o mecanismo. Depois a gente liga o sistema e o sistema começa a se otimizar e começa a ficar mais rápido. É isso mesmo. 5 vezes 60. Deu 300. 300 segundos. Olha só que legal. Então, meu amigo e minha amiga, metros, uma milha, 1.609 metros. E o tempo, 5 minutos, 300 segundos. Então, agora você vai aplicar na equação da velocidade? Perfeito. É isso mesmo, vem comigo. Deslocamento em função do tempo. Beleza? O que eu tenho de deslocamento em metros? 1.609. 1.609 metros. E o tempo? Acabei de calcular aqui. 300 segundos. Olha só que fantástico. Olha só o fenômeno acontecendo. A velocidade está acontecendo em metros por segundo. Eu não sei qual é o valor que vai dar. Não sei qual é o valor. Você não vê que eu estou fazendo junto com você? Eu não vejo. Eu não trago os exercícios já resolvidos só replicando, só reproduzindo na lousa. Eu estou junto com você. Eu acredito que você está junto comigo, acompanhando o mecanismo e a resolução do exercício. Então é um passo a passo. Eu acredito que você agora está comigo, prestando atenção no mecanismo, como é que ele fez, como é que ele não fez. Opa, não entendi, volta o vídeo, volta lá, vai para frente e tal. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a velocidade média em metros por segundo. Então é 1.609 dividido por 300. Deu 5,36333, aí vai embora. Metros por segundo. A unidade de medida. A unidade de medida solicitada, metros por segundo. Essa é a resposta que eu preciso de apresentar. Essa é a minha resposta do exercício? Lógico que não. Você sabe muito bem. 2 casas decimais depois da vírgula, arredondando a terceira. Ah, já sei, já entendi. Maior ou igual a 5, você acrescenta um dígito. Menor que 5, trava. Exatamente. Tem 2 tipos de arredondamento. Arredondamento na terceira casa decimal, você acrescenta um dígito, ou por truncamento. Então, quando for maior ou igual a 5, você acrescenta um dígito na segunda casa. Se é 6, vira 7, mas aqui não vai acontecer nada. Se for menor que 5, você trunca, faz o truncamento. Ok? Então aqui a minha resposta vai ser dada assim, que a velocidade é igual a 5,36 metros por segundo. Essa é a velocidade dada em metros por segundo. Não esqueça que metros por segundo é sistema internacional. Então eu poderia pedir milhas por hora, quilômetros por hora e SI. Poderia pedir. Então olha só como é que a gente vai encaixando todos os conhecimentos, todos os conceitos que nós adquirimos até agora
vocês acompanhando comigo, eu sei que vocês estão junto comigo, e a gente vai construindo esse conhecimento. As grandezas físicas fundamentais, as unidades de medida, os fatores de conversão. Agora a gente está começando a dar mais um passinho, que são as grandezas físicas derivadas. E o que o Christian fez? Ele transformou um exercício de resposta em grandeza física derivada, mas na verdade ele trabalhou as grandezas físicas na forma fundamental. Eu convertia antes, depois eu utilizava na formulinha. Eu convertia antes, utilizava na formulinha. Então, dá pra gente fazer isso? Dá pra gente fazer isso se a gente tiver os valores na escala fundamental. Se a gente tiver os valores das grandezas físicas na escala fundamental. Nos próximos exercícios que virão, ele já não vai fazer isso mais. Ele vai te dar as grandezas físicas no estado derivado. E aí a gente vai ter que aprender um mecanismo, um novo mecanismo, chamado regrinha da cadeia. Não é a regrinha da cadeia de derivada, que é outra coisa lá, ok? Ou integral, alguma coisa assim. Não, aqui é a regrinha da cadeia para conversão de unidades. Dá uma olhadinha na internet que você vai encontrar vídeos sobre isso daí, ok? Pessoal, analisa o que a gente fez. Ele me deu o deslocamento, me deu o tempo. E ele pediu para calcular a velocidade em 3 pontos. Em 3 situações, em milhas por hora, quilômetros por hora e metros por segundo. O Christian desenvolveu cada uma delas, fez as conversões necessárias e obteve os resultados que foram necessários aí. Ok, pessoal? Então analisa o exercício, verifica direitinho como é que ele resolveu esse tipo de exercício, porque eu tenho outros exercícios em outras listas, né? Quando a gente falar em movimento uniformemente variado, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, eu tenho exercícios sobre esse assunto também, que vai voltar. De velocidade de foguete, que eu te dou numa escala, peço ok? Mas, preste atenção, esse início é fundamental, né? Vocês já dando uma olhadinha na lista, vocês percebem que os exercícios da lista, na segunda parte, que é as grandezas derivadas, os exercícios são mais complexos, um pouco mais complexos, talvez não seja difícil, mas mais elaborados, ok? Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando, e não esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. O canal é o Física 4.0. Tracinho, professor, opa, escreve direitinho aí, Christian. Professor, o R tá falhando, hein? O R tá falhando. Professor Christian Paterniani. Não coube o seu nome, hein, Christian? Eita, nós. Muito obrigado então. Então se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho lá para que quando eu postar algum material, você receber a notificação, tudo direitinho, tá ok, pessoal? Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, valeu mesmo pela parceria, pela companhia, e vamos em frente, vamos seguir no jogo aí, tá bom? Qualquer coisa, mensagem no chat, sinal de fumaça, tem aquele sinal de luz também, hein? Dá pra você, com um farolete, assim, com uma lanterna, você fazer o sinal de luz aí pra mim também, que eu vou conseguir identificar. Grito é complicado. A velocidade do som é menor que a velocidade da luz. Então talvez eu não consiga te ouvir, né? Só se você me mandar alguma mensagem de áudio aí, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Mas som é mais lento do que a luz, tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.